Mas e o lance da atenção, que dá a impressão que todo mundo tem TDAH, porque... Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque tem muita coisa te chamando atenção, né? Tudo é colorido, tudo é gostoso, tudo é... Isso é interessante. Pensa assim, ó. Eu vou tentar dar uma resposta mais completa. O seu cérebro, ele... Quando você nasce, o seu cérebro, ele é como se fosse uma massinha de modelar, bem molinha. Pensa assim, quanto tempo você levou pra aprender a caminhar, cara? Pô. 1 ano e pouco? 2? A gente... É isso aí que a criança leva pra caminhar, né? Por aí. 1 ano e meio, 2, né? Pensa quanto tempo você leva 1 ano e meio pra aprender a botar um pé na frente do outro. Por que você leva 1 ano e meio pra caminhar? Porque é muito difícil caminhar. Por mais que não pareça, mas é um comportamento muito complexo. Distribuição de peso... Saber botar o equilíbrio, não botar o pé torto. Depois, com o tempo, seu cérebro automatiza esse processo e você cria um padrão motor que você caminha sem pensar que precisa caminhar. Mas no início é custoso. Eu sei que eu comecei falando um negócio nada a ver, mas eu vou chegar no TDAH, tá? Só preciso contextualizar antes para as pessoas entenderem. Dirigir a mesma coisa. Dirigir a mesma coisa. Mas olha que interessante. O cérebro de uma criança, digamos que a gente vai plotar num gráfico. Vamos imaginar um cérebro, uma linha num gráfico, desde o nascimento até a morte de uma pessoa. Vamos botar uma linha num gráfico referente à capacidade que o cérebro tem de se alterar frente a novas experiências. A gente chama isso de neuroplasticidade. Arranja papel pra gente aí, por favor. Ah, dá pra fazer aí? Pô, cara, irmão, isso daí vai ser legal, hein, cara? Isso aí vai ser bacana. Os papéis coloridos tem aí? Isso aqui vai ser bom, hein? Porque a gente vai fazendo esse gráfico. Daí pega ali? Pega uma câmera aqui em cima. Corta aqui, ó. Olha, tem essa Da câmerazinha hora. aqui. Legal. Valeu, Mendes. Legal, da hora. Pega um clarinho aí. Legal, velho. Maneiro. Boa. Ó, pensa assim, ó. Vai pegar? Melhor outra cor. Pega sim. Pega? Imagina assim, ó. Me vê um... Isso, boa. Imagina assim, ó. Isso aqui é em anos. Tá. E aqui é a capacidade do cérebro mudar. Tá. Capacidade do cérebro mudar. A gente chama também de neuroplasticidade. Tá? Quando você nasce, 0 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 e assim por diante. Quando você nasce, a sua capacidade, a sua neuroplasticidade é extremamente alta, cara. Isto é, quando você nasce, você tem uma capacidade gigantesca de mudança de cérebro. Por que o seu cérebro tem muita capacidade quando você nasce? Porque você precisa aprender muita coisa nova. Você precisa aprender a caminhar, você precisa aprender as texturas dos objetos, você precisa aprender cores. Engolir, mastigar. Engolir o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, sons. O seu cérebro está sendo bombardeado, velho, por vários estímulos. E quando você nasce, o seu cérebro tem mais capacidade de mudança por conta da demanda. Você tem que aprender muita coisa nova. Certo. Tanto é que ele é tão plástico que se você privar um olho de receber estímulos visuais, atrofia uma parte do cérebro envolvida com detectar luz. Ah, é? É porque você precisa estimular. É por isso que para uma criança, objetos, tocar, cores é extremamente importante, cara. Extremamente importante. Com o passar do tempo, isso começa a cair. Tá. Então, a habilidade do seu cérebro de mudança começa a decair com o passar do tempo. Me vê o outro ali. Que pode ser um... será que... Acho que é azul, não. Rosinha aí, ó. Isso. Tá. Em contrapartida, quanto menor é quanto mais a capacidade do seu cérebro de mudança diminui, mais esforço você começa a ter para mudar o seu cérebro. Tá. Então isso aqui é o esforço. Esforço para
Aprender algo Novo. Ok? Tá. Então pensa assim, ó. Quando você é pequenininho, quando você é criança, sei lá pelos 2, 3, 4, 5 anos de idade, você tem uma capacidade gigantesca de aprender algo e você tem pouco esforço atribuído em cima daquilo. Certo. Vamos dar um exemplo. Uma língua. Cara, se uma criança quiser aprender uma língua nova, ou se um pai quer que o filho fale espanhol, inglês, alemão, sei lá, quanto antes começar, melhor. Tá. Por quê? Porque o cérebro é mais plástico, então o cérebro consegue mudar mais fácil com menos esforço. Se você for aprender uma nova língua aqui, com 35, você vai ter que se esforçar pra caramba, porque a sua capacidade de mudar é pequena. Entendi. Você consegue, mas um moleque de 5 anos vai aprender inglês muito mais rápido do que alguém com 35. É incrível, cara. Eu fui para os Estados Unidos, criança de 4 anos falando muito melhor do que eu inglês. É isso, cara. Incrível. É isso. Ah, porra, vai. Agora eu entendi. Achei que era... Esse aí é o Quantico Delay, né? Eu achei que fosse. Eu achei que tinha sido alguém que você tinha levado. É que assim, eu conheço um professor, que é amigo meu, que ele foi fazer um pós-doc na Inglaterra com o filho. Foi meio que arquitetado na época que o filho dele tinha 4, 5 anos. Pra ficar 2 anos lá fazendo um pós-doutorado. O moleque aprendeu, cara. Claro. Aprendeu sem sotaque. Porque foi exposto àquela... Putz, que O maravilha. cérebro nem sabia português direito. Então você inunda ali, ele cresce. Tipo assim, se eu perguntar pra você, como é que você aprendeu português? Você não sabe. Exato. Tá? Sei lá, velho. Um dia eu falava português. É isso com crianças que você expõe a nova língua. Não, ela aprende filho, ele sem aparece saber. com uma quantidade de palavras novas e jeito de falar que não foi a gente que ensinou. Exato. E olha que legal, cara. Imagina você perguntar alguma coisa pra ele e falar assim, na verdade eu quero. De onde ele falou, na verdade eu quero? Ele escutou isso em alguma coisa, né? Exato. Olha, eu vou querer. Tipo, não é uma coisa que ele nunca falou e de repente ele fala, olha, eu vou querer. É, legal, cara. Criança é muito maneiro. E olha que legal. Existe um ponto de cruzada aqui, cara. Entre as duas coisas. Eu desenhei esse gráfico aqui, ficou meio errado. Era pra ser mais ou menos aqui, ó. Tá. Porque esse ponto de cruzada, ele é mais ou menos pelos 25 anos. Tá certo. Nos 25 anos, o seu cérebro, ele acaba... Não é que acaba, mas nos 25 anos você começa a ter menos o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O que significa isso? Até os 25 anos, o seu cérebro aprende de uma maneira mais fácil, sem você atribuir tanto esforço a alguma coisa. Ou seja, até em média, os 25 anos, você aprende mais fácil sem se esforçar tanto. Tá. Depois dos 25 anos, você precisa ter o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. Isto é, você tem que atribuir um esforço para aprender uma coisa nova. A gente vai voltar para o TDAH, eu não esqueci do TDAH. Vamos dar um exemplo. Uma criança, um adolescente que está aprendendo inglês, ouvindo música, não sei o quê, muitas vezes ele aprende uma coisa sem necessariamente entender como aprendeu. A pessoa sabe. Cara, um adulto para aprender papel, caneta em inglês, ele tem que... Bom, isso aqui é papel, caneta, você tem que jogar a sua atenção em cima daquilo para o seu cérebro mudar. E, cara, é exatamente isso que os estudos mostram. A neuroplasticidade, ou seja, a mudança estrutural do seu cérebro depois dos 25 anos, ela é principalmente induzida por foco. Ou seja, quando você está aprendendo alguma coisa nova, depois de, em média, 23, 25 anos, que digamos que encerra esse ciclo de neuroplasticidade passiva, quanto mais foco e esforço você atribuir em cima daquela tarefa, esforço cognitivo, mais o seu cérebro vai mudar via foco e vai reorganizar os grupamentos de célula, que a gente chama de neuroplasticidade, e vai armazenar aquela informação. Tá? O TDAH, dentro desse contexto, o TDAH é um transtorno que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento significa o quê? Que o paciente com TDAH, ele tem um desenvolvimento cerebral diferente de um paciente sem TDAH. Posso fazer outro aqui? Claro. Posso fazer outro aqui? Uma das imagina que assim, ó, isso aqui vai ser bacana, cara.
Imagina que você tem um cérebro aqui, tá? Isso aqui é um cérebro, tá? Aqui, no caso, estariam os seus olhos. Um balão de... Aqui estariam os seus olhos. Meio feio o cérebro, mas vocês entenderam. Dá pra pegar aí, Dá. diretor? Dá? Então aqui você tem o Chama de cérebro. diretor. Como é que... Não dá pra dar muita moral. Estagiário. O estagiário, tá pegando aí o negócio? Tá bonitinho, Tá, bonitinho. legal. Uma região do seu cérebro especialmente afetada no paciente com TDAH é essa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é uma região muito envolvida com atenção, controle do comportamento, projeção de futuro, e uma das principais coisas que o córtex pré-frontal faz é sustentar uma atenção motivada por um período um pouco mais longo em uma determinada tarefa. Exatamente o que o paciente com TDAH muitas vezes não consegue fazer. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro, e aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga para não sei quem, fala no WhatsApp, vai no TikTok. Quando vê, passa horas e ele volta a fazer a tarefa, porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. Então pensa assim comigo. O paciente com TDAH, ele tem... Primeiro, não é que ele tem necessariamente pouca atenção. Ele tem muita atenção em muitas coisas. Então, se o paciente TDAH está aqui falando com nós e bate uma porta, passa um carro, dá um barulho lá fora, ele joga a atenção para lá. É quase como se o sistema atencional dele ou o sistema gerenciador de atenção dele estivesse furado. E em vez de bloquear coisas paralelas, ele pega essas coisas paralelas. Vaza. Então, poderia dizer até que ele tem muita atenção e não pouca atenção. Exato. Ele tem uma dificuldade de canalizar a atenção para um lugar. Por quê? Essa canalização da atenção para um lugar, ela depende de um pouquinho de motivação. Então você tem que sustentar minimamente a motivação numa tarefa para você conseguir não deixar a sua atenção fugir. Então imagina que você começa a ler um livro. E aí acontece alguma coisa, o seu celular brilhou ou vibrou, e você está lendo o livro. Cara, para você não sair daqui e ver o que aconteceu, você tem que ter um pouquinho de motivação para olhar e ficar lendo o livro. Isso quem faz é o córtex pré-frontal. Por quê? Volta aqui, diretor, para mim aqui. Porque você tem um núcleo aqui, ó, chamado de uma área aqui chamada de área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral, dela saem neurônios produtores do neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Tá. E esses neurônios ascendem até o seu córtex pré-frontal. Cara, eu nunca vi isso aqui sendo falado na internet brasileira, cara. Vai ficar bem legal, a galera vai curtir. Exclusivo. Ó, esses neurônios saem, eles saem para o córtex pré-frontal, da área tegmentar ventral, e também vão em direção a uma outra região do seu cérebro, chamada de núcleo accumbens. Núcleo accumbens. O núcleo accumbens é também denominado de sistema de recompensa. Então, os seus neurônios produtores de dopamina, eles saem da área tegmentar ventral e vão tanto para o córtex pré-frontal quanto para o núcleo accumbens. O córtex pré-frontal gerencia atenção sustentada, atraso de recompensa, é uma área mais racional, é uma área envolvida com controle de estímulos, é uma área de planejamento, projeção de futuro. Cenários possíveis. Tipo, eu vou ter que ler esse livro porque eu tenho prova. Ah, tá. Tenho que fazer isso aqui, senão eu vou me fuder na prova e tal. Tá. Isso daqui é o que a gente chama de sistema de recompensa. Tá. Então, quando você vai comer um chocolate, vai fumar um cigarro, vai beber álcool, vai ver pornografia, são esses neurônios aqui que se ligam e jogam dopamina aqui para você fazer esse comportamento. O paciente com TDAH, cara, ele tem, digamos que isso daqui, ó, de dopamina no córtex pré-frontal. Isso daqui é menos dopamina do que uma pessoa normal. Aqui é hipotético, tá? Eu só estou ilustrando hipoteticamente. O paciente com TDAH, ele tem menos dopamina no córtex pré-frontal. Então, o TDAH, menos dopa no
córtex pré-frontal. O que isso daqui resulta, cara? Isso daqui resulta em uma incapacidade de sustentar a atenção, porque existe uma pequena desmotivação em continuar fazendo aquilo ali. E olha que interessante, eu não estou dizendo que o paciente com TDAH ele é desmotivado ou ele acha que aquilo ali não é importante. Não. Eu estou dizendo que fisiologicamente, neuroquimicamente, ele tem um pouquinho menos, como se tivesse um pouquinho menos de óleo que está lubrificando as engrenagens do cérebro que canalizam a atenção para um lugar. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal é uma região envolvida com controle de comportamento. Então, por exemplo, para nós dois estarmos sentados aqui hoje e ficar sentado aqui e não levantar e ir lá pegar um negócio ou não levantar e mexer o celular, é o córtex pré-frontal que está fazendo. É como se a gente tivesse a capacidade de colocar a cortina aqui e deixar o foco aqui. Também. E isso. o TDAH, ele... Não tem a cortina. Ou ele fecha a cortina, mas é cheio de buracos. Exato. Ele vê através dos buracos. E se passar alguma coisa, ele fica olhando, cara. olhando. Isso. E aí, se você tem que ler um negócio, você não consegue. Então, esse é um dos pontos. Pelo fato de ter uma redução de dopamina no córtex pré-frontal, o paciente com TDAH não consegue sustentar a atenção em algum lugar, porque a dopamina ela não é envolvida com prazer, ela gera motivação. Entendi. Então, se você tem um pouquinho de dopamina residual aqui, você consegue ficar olhando esse livro e lendo e ignora todo o resto. Se você não tem, tudo começa a se transformar em importante. Porém, existe um componente no TDAH que é esse aqui, ó. O H. É o hiperativo. Não é todo o TDAH que é hiperativo, mas não é todo o paciente com déficit de atenção que tem o componente de hiperatividade. Tem uns que tem só TDA, só a desatenção, e tem uns que tem o H, são hiperativos também. Por que o sujeito é hiperativo? Pela mesma razão. Pelo fato de ter pouca dopamina na região que controla o comportamento e inibe o comportamento, o paciente não consegue ficar muito quieto. Entendi. É mais ou menos como se o córtex pré-frontal fosse o freio do cérebro e o paciente com TDAH tem o freio não funcionando muito bem. Ou seja, ele não consegue ficar sentado. Então ele senta aqui, ele tem que levantar daqui 10 minutos e ir para um lugar. Ou ele senta estudar e ele levanta e faz outra coisa. Como o Paquito agora que tem TDAH e ficou 200 horas no papel enquanto a gente tá conversando e esqueceu de trocar a câmera. Isso. Não é? É verdade. É isso Peço perdão. Tá. aí. Ó, A gente deu um toque. o TDAH aqui. Você viu que eu virei pra cá na hora que você cortou pra mim, eu já ia falar, corta a câmera pra ele, cara. Ó, eu vou... Fica atento aí, cara, que eu vou precisar agora de você. Vamos testar aí, vamos ver se eles Vamos ver merecem se ele aumento. se ele tá ligado. Eu posso fazer isso aqui, cara? Posso usar aqui? Mas é pra isso, cara. Legal, é pra show. isso. Quando você pega um paciente com um medicamento, bota aqui no papel. Quando você pega um paciente com TDAH que toma um medicamento para TDAH, como por exemplo Venvance, Ritalina, medicamentos que são prescritos para pacientes com TDAH, você pega isso daqui, ó, e você faz isso. Ó. Você aumenta a dopamina? Você aumenta a dopamina. Aí você vai falar, pô, Wesley, mas cocaína também aumenta a dopamina, cara. Pois é, mas cocaína aumenta aqui. Ah, tá. Não é o interessante. Ele aumenta você aqui. Precisa aqui no córtex pré-frontal. E aí você tem uma estrutura medicamentosa e uma farmacocinética do medicamento que faz ele liberar aqui. E faz ele liberar especialmente aqui e por um tempo específico aqui. Então, o Venvance, por exemplo, o efeito às vezes dura 10 horas. Então, é um medicamento que ele fica agindo e sendo liberado durante o dia para manter quase como se fosse uma mangueira de jardim vazando dopamina ali o dia inteiro. A Ritalina, às vezes, é um pouco mais, e depende do perfil do paciente. Tá? Mas pensa assim, ó, volta aqui pra mim, Paquito. Aqui no papel. Adorei, cara. O que é? Eu tenho que ajudar aqui, cara. Vai que ele tá olhando lá no negócio. Se o cara demora 2 anos pra mudar. Você tem 2 tipos de disparos dos neurônios dopaminérgicos no seu cérebro. Você tem um disparo que a gente chama de tônico. Então esse aqui é o tônico. Ou seja, os seus neurônios produtores de dopamina ficam liberando dopamina o dia inteiro no seu cérebro. E você tem os disparos fásicos, que são assim. Então, os neurônios produtores de dopamina liberam vários picos de dopamina e picos de dopamina. Pacientes com TDAH, eles têm uma redução, digamos que o tônico numa pessoa seja esse normal, o paciente com TDAH ele é um pouquinho mais para baixo. Tá. Essa redução do disparo tônico faz com que o córtex pré-frontal do paciente com TDAH tenha uma diminuição dessa dopamina
e que impossibilita com que ele tenha essa motivação, essa mínima motivação para executar as tarefas. Quando você coloca um medicamento ali, reestabelece o número de dopamina que precisa no córtex pré-frontal e acontece duas coisas com o paciente. Primeiro, ele começa a conseguir focar. E, cara, se você tem TDAH e você toma medicamento, eu sei que é difícil tomar medicamento, mas, cara, paciente com TDAH é necessário, pelo menos no início, o medicamento. Vilela, você não tem noção, cara. Os caras falam assim, Eslen, eu não sei, cara. Mudou a vida. Parece que, tipo, tiraram o óculos dele e ele tá vendo. Sabe quando você tá com um óculos muito escuro e você tira e fica tudo brilhoso? É mais ou menos assim, cara. Ele vê assim, cara, eu consigo prestar atenção, velho. É bizarro, assim, bizarra a mudança, cara. E a segunda coisa que acontece é que o paciente fica menos hiperativo. A hiperatividade reduz dele. Por quê? Porque como você reestabeleceu o número de moléculas e o córtex pré-frontal ele é responsável por inibir o seu comportamento, o paciente consegue frear. Então, em vez dele precisar levantar toda hora aqui, ir para lá e para cá e voltar, ele consegue ficar sentadinho. Entendi. Sem ficar numa bateção toda hora ou ficar levantando e tal. Olha que louco, cara. O córtex, os medicamentos para TDAH, eles são estimulantes. Venvance, cara, é um derivado de uma anfetamina. Pô. Da droga, da metanfetamina. Só que quando um paciente com TDAH toma, ele fica calmo. Olha que louco, ele toma um estimulante e ele acalma. Mais e mais fica igual a menos. Não, porque... Não necessariamente. Por quê? Porque a região do cérebro dele que está pouco funcional é a região que freia o comportamento dele, que gera calma, que é o córtex pré-frontal. Você deixa ele mais funcional, então... É como se você botasse óleo no freio do carro. Tá. O freio do carro está funcionando melhor agora. Então o cara toma um psicoestimulante, ele acalma. Corta aqui para mim, diretor, no papel. O que acontece quando o cara que está aí na faculdade ou no mercado financeiro e que quer tomar Ritalina e Venvance para dar uma performance? O cérebro dele já é assim. E aí ele faz assim, ó. E qual é o resultado prático disso? Ele coloca assim, ó. Aí ele enche de dopamina o córtex pré-frontal dele. E o resultado prático disso é que o cara vira um pincher. É uma tremedeira, ansiedade, e aí não dorme, e aí toma café pra caralho e fica ansioso. Por quê? Porque você já tem dopamina suficiente no seu córtex pré-frontal, você não precisa mais. Mas o cara que quer virar à noite e toma café, Coca-Cola ou energético, né? Não, mas daí a cafeína, de uma maneira geral, eles funcionam por outro mecanismo. Por outro mecanismo. Aí seria totalmente uma aula diferente. Tá. Mas pensa assim... aí penso... Tá, ok, então esse é um ponto. Imagina agora... Bom, primeiro, o paciente com TDAH, ele é então um paciente é um transtorno do neurodesenvolvimento. O paciente, ele nasce com aquilo, tá? Com essa deficiência em dopamina tônica. Isso gera uma série de problemas, etc, etc. Mas aí muitas pessoas me mandam assim, cara, tá aumentando o número de diagnósticos de TDAH, como é que tá e tal, não sei o que. Tá aumentando o número de pessoas com TDAH. Eu não sei se está aumentando o número de pessoas, mas está mais evidenciado por conta da nossa sociedade atual ser multitarefas. Então você, por exemplo, talvez, sei lá, o pai de alguém tinha TDAH, mas pelo fato do cara ter um mercadinho e a vida dele ser relativamente pacata, não no sentido pejorativo, mas não ter tantas funções, cara, às vezes pode ser que não era um problema para ele a desatenção. Agora o cara que trabalha com software, num business, tem que agendar não sei o que, tem que fazer um monte de coisa, aí tem um filho na escola, tem não sei o que, tem que passar no mercado, tem que não sei o que, tem as redes sociais, tem não sei o que. Pode ser que o contexto agora esteja evidenciando mais as pessoas que têm TDAH. O TDAH, ele é um transtorno que tem uma prevalência de 3 a 5% na população. Então, a cada 100 pessoas, de 3 a 5 vão ter. Os sintomas envolvem desde desatenção. Um dos sintomas mais comuns do TDAH é procrastinação. Eles procrastinam demais pelo fato de ter essa redução dessa dopamina no cérebro. Eles têm uma dificuldade em iniciar alguma coisa. Às vezes, eles são muito bons em algumas coisas e não conseguem fazer as outras. Porque assim, volta aqui para o desenho. Quando o paciente tem pouca dopamina nessa região, muitas vezes
essa redução de dopamina faz o paciente com TDAH querer buscar outras fontes de dopamina. E uma das fontes que muitas vezes esses pacientes encontram são substâncias. Então, o índice de pessoas que fumam, que tem TDAH, é enorme, cara. TDAH, uso de álcool, uso de droga, problema com comida. Chocolate também. Chocolate, são mais impulsivos, né? São pessoas mais impulsivas. Algumas pessoas conseguem encontrar isso em comportamento. E aí a pessoa desenvolve o que a gente chama de hiperfoco. A pessoa fica extremamente focada num comportamento porque aquele comportamento dá para ela dopamina faltante. Um TDAH muito conhecido é o Michael Phelps. Ah, é? Ele falou que a água acalmava ele. Então é quase como se a água fosse a substância dele. Ele meio que viciou em fazer aquilo. Ele ficava calmíssimo. E aí aconteceu isso. Virou um nadador olímpico, talvez o maior de todos os tempos. Mas assim, se você tem esses sintomas, procura um diagnóstico. Não tente se diagnosticar aqui pelo podcast, tá? Mas procura um profissional para fazer um diagnóstico, porque é importante e muitas vezes, cara, você procurando ajuda, você pode desvendar um problemão na sua vida que vai resolver demais.